Muito bem, vamos dar seguimento aos nossos estudos dos tipos de indivíduos ou personalidades, se podemos chamar assim, que nós encontraremos nas nossas incursões ou nos nossos atendimentos, sejam eles feitos dentro do processo apométrico ou do processo de reunião mediúnica convencional, aquela chamada de desobsessão. Nós temos aqui um tipo bastante peculiar, um tipo que merece um estudo um pouco mais aprofundado, principalmente depois da divulgação em grande escala de técnicas apométricas por várias escolas, por vários grupos, por vários professores, principalmente na internet, e que criou, infelizmente, uma pequena distorção na interpretação desse tipo específico de ser, de criatura, de pessoa que nós podemos encontrar nos nossos trabalhos. São exatamente os magos. Tá? E nós começamos então a nossa avaliação aqui, levando em consideração esta observação importantíssima. Nos últimos tempos, devido ao aumento exponencial das técnicas energéticas ou espiritualistas apresentadas como formas de tratamento para o público em geral, o termo mago ganhou contornos diferenciados e preocupantes, segundo a nossa observação. Trataremos aqui desse tema de forma didática e bastante direta, sem os contornos místicos exagerados que nós encontramos nas publicações existentes hoje, principalmente na internet. É preciso manter uma tranquilidade e uma coerência em relação a todas essas estruturas que podem ser encontradas no plano espiritual. Nós não podemos ignorar de forma nenhuma a realidade da magia negra, sob pena de nos tornarmos vítimas surpreendidas de suas ações durante os trabalhos apométricos ou mediúnicos. Antigos magos e feiticeiros que no plano espiritual ainda persistem em suas práticas podem tentar envolver grupos de trabalho, seus componentes de forma individual ou os seus assistidos, ou em alguns casos, ao lidar com o assistido, ao tentar resolver ou ajudar o assistido a solucionar o seu problema, nós podemos nos deparar com a ação de alguém que conhece as técnicas de manipulação energética, que conhece os processos chamados magísticos. O trato com esse tipo de entidade é bastante delicado, pela ausência de informação concreta e de confiança sobre o tema, principalmente, e mesmo no campo de pesquisa do espiritismo científico, pouco se tem dedicado a esse estudo. O que nós temos hoje, infelizmente, é uma gama de informações distorcidas, de informações exageradas e, de certa forma, prejudiciais ao trabalho, ao invés de poderem auxiliar no tratamento, na condução de um diálogo, a gente pode dizer enfrentamento, porque a gente vai se opor àquilo que eles estão fazendo, mas é um enfrentamento feito dentro dos padrões de moralidade, de conduta evangélica e na busca de auxiliar. Esse tema, contudo, da magia, não passou sem abordagem pelo próprio codificador da doutrina nos seus livros iniciais. No seu primeiro livro, O Livro dos Espíritos, Kardec abordou esse tema
falando sobre sortilégios, magias, talismãs, nos itens, nas perguntas de 551 a 557 de O Livro dos Espíritos. Nós fizemos aqui alguns extratos de algumas coisas que lá se encontram para perceber que algumas coisas são fundamentais quando nós lidamos com esse tipo de entidade. Olha só, é sabido que na época que o Kardec lançou o seu livro, tratando-se de um livro introdutório principalmente, não havia espaço para você lidar com essa questão de forma aprofundada. Assim, foi apresentada de modo a permitir apenas um certo esclarecimento quanto ao assunto, então cheio de superstições. Lembre-se que nós passamos uma época na nossa humanidade, na Idade Média, em que não só havia uma perseguição muito intensa da religião oficial em relação a qualquer tipo de estudo científico. Tudo era considerado magia e magia negra e era contra as leis de Deus, e os seus praticantes eram levados à pena capital. Então tudo isso ficou em um mundo subterrâneo, escondido, oculto, tanto que nós conhecemos como o oculto, o místico, o esotérico. Em O Livro dos Espíritos fica bastante claro que naquilo que Deus não permite, nada podem fazer os espíritos ainda voltados ao mal. Nós temos que lembrar e voltar sempre a essa questão. O mal não é um estado permanente do espírito. O mal é um estado transitório em que o espírito ainda age contra as diretrizes superiores. Algum dia, em algum momento, esse espírito que pratica o mal vai deixar de fazê-lo. Então nós não podemos tomar como regra fixa a existência, por exemplo, de um demônio, de um diabo que vai ser o eterno, aquele indivíduo, o eterno opositor do bem. Nós temos estágios em que entidades agem desta forma e agem como se fosse aquele ser. Mas nós deveríamos perguntar, então, quando é que nós nos tornamos vulneráveis? Quando é que nós nos tornamos expostos à atuação desse tipo de mal? Quando é que o mal pode agir sobre nós? Ficamos descobertos a partir do momento em que nos atritamos com as leis divinas, colocando-nos vulneráveis às consequências das nossas próprias ações. Jamais estaremos fora da proteção divina. Então, observe uma coisa: nós nos permitimos ser atacados por vibrações negativas quando nós produzimos vibrações negativas. Nós nos tornamos vulneráveis quando nos tornamos também praticantes do desequilíbrio, do considerado mal. Então não há nenhuma ação feita sobre inocentes, sobre vítimas puras. Sempre há um ponto de conexão entre o obsessor e o obsediado. Sempre há um ponto de conexão entre a vítima da magia e o mago. É dessa forma que o espírito faltoso coloca-se ao alcance de dores inomináveis ou da obsessão. De fato, seria desastroso se qualquer entidade desajustada pudesse fazer conosco o que bem entendesse. Mantenhamos nossa mente atenta e estejamos certos de que, ao cometer faltas ou manter nossas atitudes contrárias à lei, abrimos a eles
as portas da nossa intimidade. Então, nós só somos acessíveis a entidades negativas quando nós estamos junto com elas. No mesmo livro, Livro dos Espíritos, falando sobre a crença no poder de enfeitiçar, os espíritos foram bastante cautelosos, declarando que tais fatos são naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos, porque a gente não estuda, a gente não pesquisa, a gente não analisa como que os mecanismos de conexão acontecem e como que uma vibração pode influenciar. Em alguns momentos isso foi, inclusive, proibido pela igreja. Então é natural que nós tenhamos um desconhecimento disso aí, mas nada impede que nós estudemos, que nós conheçamos o processo para podermos atuar de forma verdadeiramente efetiva na solução de qualquer distúrbio causado por esse problema, por essa atuação. Então é certo que algumas pessoas, observem aqui que ele fala bem, ó, é certo que algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso. A força magnética, nós já demos uma estudada nela quando nós falamos lá aqui no nosso próprio curso sobre o magnetismo humano terapêutico, que é uma forma de nós direcionarmos a nossa força magnética, que nós concentrarmos a nossa força magnética para promover o equilíbrio. Observe, força magnética é algo que pode ser direcionado para um objetivo ou para outro. Criaturas existem que estudaram, que pesquisaram, que trabalharam o seu poder de atuação na força magnética durante milênios, voltados única e exclusivamente para a satisfação dos seus pendores egoísticos, voltados para dominar, para adquirir poder, para subjugar e para conseguir vantagens materiais. Isso é um direcionamento incorreto, desequilibrado da força magnética. E esses indivíduos possuem técnica, possuem, vamos dizer assim, capacidade de manipular essas forças adquiridas com esse treinamento muito maior do que aquele que nunca pensou nisso, que nem sequer considera a possibilidade. Mas mesmo assim, existem limitações. O que a gente não pode fazer é ficar fornecendo as aberturas para que eles nos alcancem. Se não houver sintonia de alguma sorte, não tem como eles agirem sobre nós. A verdade é essa. Estes mesmos indivíduos podem ser secundados por outros de igual natureza, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Nós já falamos um pouco sobre as chamadas organizações que nós encontramos no mundo espiritual, da mesma forma como nós encontramos aqui no plano material. Nós não temos aí os chamados comandos de traficantes, nós não temos a máfia, nós não temos organizações criminosas de todas as naturezas aqui no plano físico. Elas existem também no plano espiritual. Então, às vezes, o indivíduo que quer prejudicar outro se cerca de pessoas dessas organizações para poder agir de uma forma mais eficaz. Essa é a natureza da humanidade, seja ela encarnada ou desencarnada. Grupos afins se organizam para poder ter melhor resultado dentro daquilo que eles acham que é o correto agir, na visão deles. Perguntados os espíritos sobre fórmulas mágicas, eles esclareceram com a seguinte observação: não há palavra sacramental nenhuma,
nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Vamos aqui fazer um parênteses interessante. Nós somos também estudiosos da radiestesia. Na radiestesia nós temos símbolos, nós temos gráficos que emanam energia. Esses gráficos também são ativados mentalmente. Quando a pessoa coloca um gráfico e ela crê, ela foca a sua energia também naquele gráfico. Então há um misto aí, há uma combinação de atuações da vontade do operador radiestésico e isso impregna naquele símbolo da mesma forma como nós vamos ver aqui. Alguns talismãs são meios de focar a energia mental, são instrumentos. Da mesma forma que estamos interligados, Kardec insistiu reformulando o questionamento nesses termos, ou seja, ele procurou fazer a pergunta de uma outra forma para ver se não havia uma explicação um pouco mais aprofundada a ser fornecida aí pelos espíritos. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração? Resposta: é verdade, mas da natureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ou seja, às vezes a pessoa pega um talismã para dar sorte a ela no amor. Qual é a verdadeira natureza da intenção e do sentimento que move aquele indivíduo? O que essa pessoa quer de verdade? Então, dependendo da natureza, da sua própria vibração, e aí voltamos ao ponto sintonia, com quem você vai sintonizar? É esse tipo de entidade que você vai atrair para te agir como auxiliar. Lembra que nós falamos que você tem um poder magnético, mas pode ser secundado, ou seja, auxiliado por outros? É isso que acontece. Dependendo da sua verdadeira intenção, aquela que está no seu íntimo, é essa a natureza do ser que você vai atrair para trabalhar com você. Se você quer auxiliar, se você quer prestar socorro, trazer equilíbrio, trazer saúde, é com essa pessoa que você vai sintonizar. E são esses que vão estar junto de você, somando forças para atingir o resultado. Se o seu interesse é egoístico, se você quer prejudicar alguém, você vai trazer pessoas que causam prejuízo. E essas pessoas vão agir em você também. E essa vibração do prejuízo vai atuar em você também. E ela vai conectar ou permitir que alguém que queira causar um mal a você também, por afinidade de intenções, se conecte a você, causando então o processo obsessivo ou trazendo o sofrimento. Aqui conseguimos depreender que fórmulas, talismãs ou outros mecanismos funcionam como condensadores de energias psíquicas emanadas do operador que, pelo pensamento, atrai os seres desencarnados que lhes são afins ou movimentam de modo próprio as suas energias em direção aos seus objetivos. Nós temos atuação decisiva em tudo aquilo que nós resolvemos fazer. Também foi divulgado aí
há um certo tempo e com bastante eficiência, e nós temos hoje uma série de cursos, treinamentos sobre a chamada lei da atração, onde, obviamente, se mexeu, se movimentou com interesses materiais. Como atrair prosperidade, como atrair progresso, como atrair riqueza. Ora, isso movimenta de fato a nossa vontade, principalmente aqui no plano físico. Nós precisamos de recursos materiais para atender às nossas necessidades. Mas existem muitas pessoas que focam na posse do bem material muito mais do que simplesmente suprir a sua necessidade e ter recursos para auxiliar os menos favorecidos. Tem gente que é ganancioso e vai movimentar as energias nesse sentido. E um treinamento ou alguma instrução de como fazer isso encontra sintonia com essas pessoas. Então isso pode de fato ser utilizado. A questão é como melhor direcionar o foco da nossa atenção, com quem sintonizar de maneira mais intensa. Isso é o que é o mais importante em tudo. Tratando sobre fenômenos iniciais da mediunidade, no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro também de leitura altamente recomendada, André Luiz nos fala da seguinte maneira. Isso é um trechinho que eu extraí aqui só para que a gente possa ter uma ideia de como esses processos aconteceram ao longo do progresso da humanidade como um todo. Desde então, desde que o homem teve consciência da existência do plano espiritual, do plano extrafísico, e que havia entidades que poderiam auxiliá-lo, tá? O intercâmbio, o correio entre os dois planos, físico e extrafísico, transformou-se em fato. Iniciou-se então essa troca de energias. Mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos, que eram voltados mais à satisfação das suas necessidades imediatas, também se associaram com entidades que também tinham o mesmo tipo de pensamento. E isso criou uma fascinação recíproca entre os dois lados, cada um ajudando o outro, e também um processo magístico bastante elementar. Mais adiante nós vamos ver algumas observações sobre presença de outros indivíduos que trouxeram um nível de magia, um padrão de magia muito maior para o nosso orbe. Então, essa magia, esse processo magístico elementar, onde os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados por via hipnótica na execução de atividades materialonas, ou seja, atividades que visavam apenas a obtenção de coisas materiais, como nós vimos falando antes: domínio, dinheiro, riquezas, poder, sem qualquer alicerce na sublimação pessoal, sem qualquer alicerce no exercício de um processo verdadeiramente caritativo, de progresso, de evolução, de equilíbrio. Não interessava. Desde que eu conseguisse o poder, eu deveria subjugar, eu poderia pisar, eu poderia explorar, eu poderia usar qualquer recurso para que o bem material viesse a mim, ou para que eu fosse o comandante, o governante, o poderoso daquela região. Apareceu então a Goécia, ou magia negra, a qual as inteligências superiores opuseram à religião, como se fosse uma magia divina, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Então, aparecendo da mesma forma que haviam as pessoas que faziam o mal, também tinham as pessoas que viam nisso um prejuízo e começaram a colocar
sob o ponto de vista religioso, oposição e também manipulações energéticas que pudessem contrapor os fluxos magnéticos e energéticos vindos do outro lado, vamos dizer assim. Então, a luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhes eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenham-se o bem e o mal em tremendo conflito que ainda está longe de terminar, principalmente no nosso mundo constituído de seres ainda primitivos, com base na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Nós temos um duelo constante entre aquilo que chamamos o bem e o mal. Isso já se tornou um chavão, o lado negro da força, a força, o bem, o mal, o demônio, Deus, tudo isso cria uma dualidade que vem duelando e nós ficamos oscilando entre um lado e outro. E se nós percebemos, tem momentos que nós agimos de uma forma e tem momentos que nós agimos de outra, porque em determinados momentos nos interessa agir de forma egoísta para oferir alguma vantagem. E aí nós sintonizamos com as chamadas forças do mal. Não tem nenhum santo aqui, não tem aqui encarnado nesse mundo de provas e expiações nenhum ser totalmente de luz divino. Às vezes, alguns mais adiantados vêm para nos ensinar algumas coisas, mas nós estamos lidando com o nosso dualismo, com a nossa oscilação entre esses pontos. E quanto mais nós nos esclarecermos, quanto mais nós nos tornarmos agentes positivos, melhor nós vamos viver e melhor nós vamos nos posicionar dentro dessa escala evolutiva, realizando a nossa tarefa. É isso que nós precisamos fazer. Tudo isso, toda essa digressão introdutória foi apresentada por Hermínio Miranda e é muito importante para a gente remover essa penumbra que envolve a magia e todos os conceitos amplamente divulgados na grande nuvem de conteúdo digital que nós encontramos. Um dos livros que eu utilizei para esse trabalho foi este aqui. Veja, esse livro meu está já bastante surrado, já caiu a capa e tudo, mas eu tenho que dar uma reformada nele. Este livro, chamado Diálogo com as Sombras, tá? Que vocês estão vendo aqui, inclusive ele houve um problema aqui com a nossa questão de iluminação e ajuste. Diálogo com as Sombras. Eu recomendo a leitura dele. Este livro é um livro antigo, eu mesmo li esse livro a primeira vez, tem até marcado aqui a data que eu ganhei esse livro, inclusive, do antigo presidente da Federação Espírita Brasileira, Francisco Thyssen. Foi aqui, ó, 10/4/1982. Foi o meu primeiro contato com esse livro, quando eu estava realizando os estudos sobre a técnica da desobsessão. Outro livro que eu utilizei nas ponderações, e isso vai estar mais para frente, foi esse aqui, Magos Negros, psicografado por Robson Pinheiro, ditado pelo Espírito Pai João de Aruanda. Excelente livro para elucidar de forma moderna, direta e sem meios termos o que é de fato um mago negro e como eles agem. Leitura também altamente recomendada. Observe uma coisa: o estudo constante,
a leitura, a dedicação à pesquisa, o diálogo, a troca de ideias a respeito desses temas é fundamental para aquele que quer trabalhar de forma séria e coerente com apometria, com desobsessão ou qualquer técnica terapêutica que vise levar o equilíbrio às pessoas. Seja um estudioso dedicado, foque no bem que você pode fazer ao seu assistido. Esse é o seu objetivo, esse é o nosso objetivo, levar equilíbrio, levar harmonia, levar saúde àqueles que nos procuram. Bom, quem eram então esses magos originários da antiguidade? Na antiga Pérsia, segundo estudos feitos por Leo Spencer, eram praticantes da sabedoria de Zoroastro, que adquiriram enorme prestígio, principalmente depois do apoio de alguns governantes. Ora, os governantes, percebendo a possibilidade e a capacidade que determinados indivíduos tinham de, manipulando energia, obter certos resultados, apoiaram essas pesquisas, movidos por interesses. Com certeza, mas atrelado a isso, muito benefício foi constituído. Os magos eram os médicos, eram os físicos, eram aqueles que curavam os doentes do corpo e do espírito e também interviam nas chamadas mazelas do Estado, nos problemas que o país tinha, que o governo tinha. Eram os indivíduos que tinham as previsões de futuro, que tinham a manipulação das estrelas e tinham toda uma ciência que permitia que eles agissem, interpretassem sonhos. Nós temos várias observações, várias colocações disso, inclusive na Bíblia, nós vamos ver aqui alguns pedacinhos. Em geral, dentro da estrutura dos colégios de magia, eram divididos em 3 grupos: os discípulos, os professores e os mestres. Seu conhecimento era ministrado de forma iniciática, à medida em que o discípulo demonstrava que tinha condições de absorver e aplicar de forma rigorosa os conhecimentos, seguindo os métodos e os interesses da ordem. Então era um colégio, era uma guilda, era algo fechado, daí o termo esotérico vinha fechado, é dentro. Esse conhecimento não é difundido para qualquer pessoa, somente aqueles escolhidos e que eram educados dentro dessas escolas é que possuíam as possibilidades de agir e manipular essas energias, que tinham acesso ao conhecimento, ao saber como. Essa estrutura acabou por ser vítima de confrontos entre reinos e povos que buscavam domínio territorial, ou seja, um colégio de magia de um lugar meio que duelava com o colégio de magia de outro local, porque atendiam interesses de governantes diferentes. Isso fez o quê? Acabou por lançar também as bases de vários cultos religiosos. Com certeza, nos mais primitivos, tinham mais influências dessas questões, mas também na medicina, na astrologia, no magnetismo, na alquimia e em certas correntes místicas que existem até hoje. Nós temos hoje ramificações desses colégios de magia, até hoje nós temos. E há estudos sérios, há estudos coerentes, competentes, porque a magia é técnica. Magia é saber como, é conhecer a natureza e trabalhar com os seus recursos. A magia não foi exclusividade da Pérsia. Podemos encontrá-la presente na vasta literatura de grandes civilizações e também nós temos menções à magia, nós vamos ver, e está aqui neste livro Magos Negros,
utilizações da magia na chamada Atlântida, civilizações perdidas. Encontramos, inclusive, descrição de um duelo de magos no Antigo Testamento entre Moisés e os magos do faraó. Nós temos ali em Números de 5 a 13, antes mesmo dos guias espirituais de Moisés concederem poderes ostensivos a ele, para que ele libertasse o povo judeu do cativeiro do Egito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro aqui, recentemente publicado pela editora Casa dos Espíritos, chamado Magos Negros. Leitura obrigatória. E não é leitura de ler como se fosse um romance, não. É estudo. É ler o que está aqui, ponderar, questionar, se possível discutir em grupo, para que você possa absorver de fato um ensinamento que se traduza em ação posterior, quando for necessário. Eu tomei a liberdade de transcrever algumas coisas desse livro aqui, para que a gente possa raciocinar e possa ter uma visão um pouco mais elucidativa sobre esse quesito aqui dos magos. Aqui está a capinha dele, para você se lembrar. Traremos aqui então algumas elucidações tiradas desse livro. A primeira vez que se tem notícia dos chamados magos negros é na época do primeiro afundamento da Atlântida, perto de 13.000 a.C. Observe que isso é uma coisa muito antiga. Esse foi o primeiro momento em que se definiu magia, ciência trazida para a Terra por seres de outros mundos que passaram a instruir alguns aprendizes aqui no nosso planeta, iniciados nas suas práticas. Vamos fazer um parêntese. Hoje, se você pesquisar na internet, você vai encontrar uma série de métodos de cura multidimensional arturiano, trabalhos com pleiadianos, ações de arturianos em determinados campos. A presença extraterrestre no nosso orbe não é novidade. Os extraterrestres nunca deixaram de ter um intercâmbio conosco. Quando a Terra era primitiva, a presença deles foi, durante certo ponto, mais ostensiva, e eles chegaram a criar escolas aqui para ensinar o seu conhecimento. Mas observe bem, imagine hoje você, um simples habitante da cidade. Você vai por um local onde tem uma tribo que nunca viu civilização. Dependendo do que você fizer lá, você é um feiticeiro. Aqui no Brasil aconteceu isso. Todo mundo conhece a história de Anhanguera. Anhanguera, na língua das tribos lá do interior de Goiás, atualmente também depois da divisão do Tocantins, Anhanguera significa diabo velho. Olha a situação. Um bandeirante quer descobrir onde estão as minas de ouro e esmeralda. Ele vê que os nativos possuem algumas pedras, algumas coisas assim. E para fazer com que eles revelem onde está o tesouro, ele ameaça colocar fogo nas águas do rio. Pega uma bacia, uma bateia, tira um pouco de água do rio, derrama nessa água uma certa quantidade de álcool e coloca fogo na bacia. Obviamente, o que queimou foi o álcool. Agora, os índios não sabiam, os índios não conheciam.
Foi um ato de magia, foi uma ameaça, é um demônio. O que ele fez? Ele utilizou de conhecimentos que ele tinha para fazer um efeito psicológico. Ora, os extraterrestres que aqui aportaram e que intercederam no progresso científico da humanidade, criaram escolas e ensinaram técnicas. E eles mesmos realizavam algumas proezas. Você imagine só como o Robson Pinheiro mesmo coloca em um vídeo, um vídeo que você consegue encontrar no YouTube, quando ele fala sobre o livro Magos Negros. A pessoa chega e aplica uma determinada substância sobre uma pedra e consegue anular o efeito da gravidade, permitindo que uma única pessoa possa levantar uma pedra de 3 toneladas. Isso é magia, mas é ciência. Só que não tem como explicar a ciência para quem não tem a estrutura básica fundamental para entender. Então, é magia. E assim foi feito. Os extraterrestres trouxeram esse conhecimento, o que acelerou o progresso da humanidade. Mas, às vezes, trazendo conhecimento para uma pessoa que moralmente ainda não se desenvolveu, esse conhecimento passou então a ser utilizado de forma egoísta e se constituiu numa verdadeira guerra ao poder. Por isso é que se fala ali em afundamento da Atlântida, fruto dos intensos duelos em lutas por poder, por domínio, que passaram a utilizar esses conhecimentos. Vamos adiante. Aqui então surgiu essa divisão entre os magos que usavam os conhecimentos para ajudar as comunidades e aqueles que desejavam cuidar de seus próprios interesses, constituindo então a magia negra, aquela que é voltada ao egoísmo. Dessa forma, mago negro tem relação com o uso da magia ou de seus conhecimentos para satisfazer os seus interesses egoísticos. Nada mais era do que aquilo que hoje chamamos ciência, utilizada diante de pessoas sem conhecimento de leis da natureza, em alguns casos ainda não atingidos até nos tempos de hoje. Ora, nós não conseguimos ainda chegar num estágio de desenvolvimento da nossa sociedade, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, mesmo com tudo isso que está aí à nossa disposição, nós ainda estamos longe de atingir o patamar de desenvolvimento tecnológico de civilizações muito mais adiantadas que nós, que não habitam mais essa dimensão material nossa. E aí vem outra coisa que tem surgido bastante, eu tenho que fazer um pequeno parênteses. A moda agora é trabalhos de dimensões superiores, ou seja, energia de 5ª dimensão, energia de 7ª dimensão, energia de 9ª dimensão e por aí vai. Coloquemos os nossos pezinhos na Terra. Nós ainda habitamos um mundo de 3 dimensões. Nós temos que resolver problemas aqui nas 3 dimensões. Mas como nós estudamos também nas partes iniciais, fundamentais lá do nosso curso, nós somos o quê? Nós somos seres multidimensionais. Nós temos existência nas dimensões superiores também. Os nossos corpos energéticos habitam dimensões superiores, mas nós ainda temos tarefas para desempenhar aqui na 3ª dimensão. Nós estamos trabalhando com energia de 5ª, de 6ª, de 10ª? Estamos, porque nós somos presentes lá também. Acontece que, quando nós
sintonizamos com energias positivas, quando nós buscamos equilíbrios, nós ativamos partes superiores de nossos corpos, onde o equilíbrio é algo mais natural. Então não adianta a gente querer ficar manifestando coisas de dimensões muito superiores sem resolver o lastro, o peso, o chumbo que nos prende à Terra. Vamos sim desenvolver meios de cada vez mais nos afinizarmos com essas energias positivas. Mas vamos cuidar daquilo que nós temos que resolver internamente para podermos trabalhar efetivamente com essas energias. Há uma vontade, há um ímpeto, há um desejo muito grande de nós trabalharmos com energias de quinta dimensão, com energias de sexta dimensão, com coisas de universos de dimensões muito maiores. Nós vamos chegar lá, com certeza, e em algum momento nós vamos deixar este plano aqui tridimensional para viver de forma intensa e natural nesses outros universos. Mas é preciso trilhar um caminho, é preciso evoluir para isso. Essas intervenções magísticas, nesse caso, miraculosas, mirabolantes, que querem simplesmente, com um estalar de dedos ou com a prática de um determinado ritual, levar você da terceira dimensão para a quinta sem passar pelos processos naturais, não vai funcionar. É mais um apelo emotivo para gerar frutos econômicos, para te vender uma coisa, assim como essas pirâmides de dinheiro que não tem substância, não tem embasamento, e você, se não galgar de maneira natural, progressiva, sistemática e disciplinada o processo evolutivo, não vai dar certo, infelizmente. Eu não quero vender ilusões. Eu estou tentando colocar aqui para vocês necessidades de que nós precisamos trabalhar de maneira séria, compenetrada, focada e com bastante cautela em determinadas ações. Essas pessoas que nós estamos estudando aqui, os verdadeiros magos, passaram milênios estudando manipulação de energia. É um grupo bastante difícil de você contrapor com preces decoradas, com coisas que saem da boca para fora de alguns doutrinadores. Ah, basta o amor. Tá. Tem que ser o amor vivido, o amor verdadeiro. É isso que a gente tem? Ou é um amor da boca para fora? Temos que pensar bastante nisso. Vamos seguir adiante, senão a gente começa a entrar por outros temas aqui. Foram formados, então, vários grupos locais em diferentes pontos do planeta para a instrução dessa ciência aos nativos, pelo menos àqueles nativos que apresentavam uma maior propensão de aprender e praticar. Por isso havia uma seleção, não era qualquer um que entrava nos colégios de magia. Esse estudo aqui, para os encarnados da Terra, durava a vida toda do estudante. Qual era o tempo de vida médio que se tinha naquela época? Às vezes as pessoas morriam com 30 anos, com 20 anos. Tá? A criança que era entregue ao colégio de magia com 7 anos, e sua instrução durava por até 49 anos. Então, aos 49 anos, perdão, não era até 49 anos, durava até que completasse 49 anos.
até os 49 anos de idade, ele aprendia as técnicas, ele exercitava, ele vivia, ele estava praticamente recluso ao local do colégio, aprendendo como agir, aprendendo a dominar as técnicas da magia. Quando ocorreu então a primeira guerra de poder na Atlântida, causou um grande abalo na estrutura planetária, porque foram utilizadas técnicas que hoje talvez a gente nem tenha, coisas maiores do que as bombas atômicas de hidrogênio que a gente tem hoje. E isso abalou bastante a estrutura aqui do planeta. Coisas catastróficas aconteceram, inclusive o afundamento do continente. Isso causou também distúrbios de ordem energética e psíquica no nosso planeta. Parte desses seres que foram levados então para o mundo extrafísico pelo processo do desencarne se reuniram e constituíram o que a gente chama hoje de magos negros. Continuam lá manipulando, alguns recusaram-se a voltar a reencarnar, passando a agir diretamente lá do plano espiritual nos seus próprios interesses de domínio, criando facções, criando correntes para poder gerar domínio na Terra. E há uma diferença entre esses magos legítimos e o que restou de conhecimento que foi difundido depois para as épocas da Babilônia, do Egito, daquelas regiões ali da Pérsia, onde era o berço da civilização nossa atual. Milênios estudando formas de pensamento e uso de magnetismo, a manipulação das emoções dá a esses seres um conhecimento gigantesco de como interferir na humanidade. E aí, aqui entra um ponto bastante delicado. Observe, com o advento das técnicas apométricas e de outros tipos de leituras energéticas, mago negro parece que você encontra em qualquer esquina. Parece que qualquer entidade que faz um malefício para você é um mago negro. E é chique ser perseguido por um mago negro. Eu fiz uma leitura numa mesa radiônica e descobri que tinha 5 magos negros me atacando. Você precisa ter, vamos dizer assim, cacife, você precisa ter valor para ser atacado por um mago negro. O mago negro não vai perseguir qualquer indivíduo. Os magos negros verdadeiros estão preocupados com coisas que possam atingir a humanidade. Então, como o Robson pergunta, eu também pergunto: que benefício fantástico para a humanidade, que contribuição positiva para o desenvolvimento do planeta você pessoalmente fez para merecer ser perseguido por um mago negro. Porque para ser perseguido por um mago negro de verdade, você tem que ter merecimento. Eles não estão preocupados com o dinheiro que você ganhou, com a fazenda que você tomou na encarnação passada, com o sacrifício que você fez, com os assassinatos que você fez. Não, eles estão preocupados, ou eles não estão preocupados com a caridade que você está fazendo ali na esquina, levando alguma... Não, eles estão preocupados com pessoas que possam mudar ou acelerar os destinos do progresso da humanidade. Você é um desses? Se você não é um desses, é praticamente impossível que você esteja sob a ação de um mago negro. Você pode estar sob a ação de um espírito técnico, que possui conhecimentos magísticos primitivos, de um feiticeiro, talvez, alguém que estudou um pouco de manipulação de energia, um pouco mais que você, que sabe mais que você manipular energia, de um obsessor treinado, ou de uma associação de pessoas
já que o seu desafeto espiritual não tinha condições de agir, ele contratou uma estrutura de magnetizadores, de manipuladores energéticos, para poder te perseguir, auxiliá-lo na perseguição. Então, magos negros não perseguem pessoas, não perseguem indivíduos, principalmente nós. Eu não tenho merecimento para ser perseguido por um mago negro. Eu sou um mero instrutor, um mero estudioso, um mero estudante e trabalhador da terapia. Busco atender pontualmente ali, aqui, aqueles que me procuram, nos tratamentos. E agora também estou passando esse conhecimento adiante para outras pessoas que queiram também atuar. Isso não nos qualifica a ser perseguido por mago negro, como acontece aí às milhares, às centenas. Eu mesmo sou demandado por várias pessoas que dizem que tem um mago negro perseguindo. Tem um trabalho todo para poder convencer a pessoa que isso não é verdade, mas ela acredita, porque alguém falou. E eu gosto de ver que grande parte das pessoas que detectam, você está sendo perseguido por um mago negro, não tem capacidade de ajudar a pessoa. Assustam, amedrontam, atemorizam, criam essa história do mago negro em torno do indivíduo, da qual se aproveitam os desencarnados para assumir formatos, para fazer ideoplastias, para se mostrar como se fosse um mago, porque na mente do atacado aqui está criado o campo fértil. E é difícil dizer para uma pessoa que foi diagnosticada como perseguida por um mago negro que esse indivíduo que está lá não é o mago, porque ela acredita nisso. Então esse é um grande perigo que a gente encontra com essa vulgarização, com essa banalização da presença de magos negros. Nós precisamos trabalhar esse assunto com bastante cuidado. Os que ficaram encarnados, lá dos colégios de magia, ou os remanescentes que conseguiram guardar algum conhecimento, se transformaram nos chamados feiticeiros, uma espécie de decadência da alta magia. Falando diretamente para o nosso caso, no estudo da apometria, nós encontramos uma pergunta que foi endereçada ao autor do livro, o autor espiritual, Pai João de Aruanda, que merece a nossa atenção e por isso nós transcrevemos a seguir e que apoia aquilo que eu acabei de dizer. Na página 167, nós encontramos a seguinte pergunta ou solicitação que foi feita para Pai João. Fale-nos sobre os magos negros e a sua atuação no plano extrafísico. Poderão ser enfrentados em reuniões mediúnicas como as que vemos hoje nas casas espíritas? E também nas atuações aqui, coisa que eu vou colocar, tá? Isso serve também para qualquer tipo de assistência energética ou espiritual feita ou em consultório ou em grupos, tá? É certo que esses espíritos, advindos de experiências milenares, costumam apresentar-se ao agrupamento mediúnico de forma a gerar complicações de variados matizes. Muitas vezes subestimados, são munidos de uma força mental que se pode classificar como sobre-humana e notavelmente habilidosos ao manipular à vontade os fluidos e pensamentos
pois que são exímios magnetizadores. Observem bem, como a gente viu, são pessoas que estudaram durante muito tempo. Vamos ver o que mais Pai João fala a esse respeito. Bom número de agrupamentos mediúnicos acredita que basta o amor ou o disfarce milagroso e religioso do qual se vestem seus membros para enfrentar seres milenares. Indivíduos que investiram ao longo de séculos e milênios em habilidades mentais largamente desconhecidas pelos encarnados. Espíritos que aperfeiçoaram seu conhecimento nos bastidores da vida extrafísica com extrema dedicação e obstinadamente desenvolveram a disciplina mental e emocional. Os magos negros não podem ser enfrentados apenas com alguns passes, rezas, pretensões de muitos médiuns e dirigentes que por vezes têm o amor mais na boca que no coração e nos atos. Observe essa coisa importantíssima. A pessoa viu lá na sua mesa que tem 5 trabalhos de magia negra, que tem 3 magos negros atuando, que tem 10 feiticeiros, e aí acha que apenas dando um comando ali vai se livrar desse tipo de situação. Pode até dar uma amenizada, alguma coisa, mas depois retorna. E outra coisa, será que são magos negros mesmo? De verdade? Ou são apenas entidades? E mesmo que sejam somente entidades do plano espiritual que se revestiram dessa capa e que criaram toda essa situação mental no indivíduo, se não houver a integração verdadeira da energia positiva, o processo de libertação desse tipo de entidade é bastante complicado, mesmo que não seja um verdadeiro mago negro. Voltemos então aqui à resposta de Pai João a respeito dos magos negros. Iniciados em tempos de sabedoria universal do passado, aqui na verdade é em templos, tá? Templos de sabedoria universal do passado, os magos negros desviaram-se do caminho do bem no decorrer de sua marcha, embora conservando seu conhecimento e muito de seu poder. Por quê? Porque desviando-se do caminho do bem, há uma queda natural na potência da ação. Porque você agindo contra as leis universais, a sua capacidade de atuação fica limitada, querendo ou não, por mais poderosa que seja, por mais que cause estrago, e esse estrago é causado pela sintonia, pela permissão que o alvo concede à ação da energia negativa. Porque na hora que a pessoa não permitir a ação, mantendo sua vida reta, mantendo seu equilíbrio, mantendo bons pensamentos, sendo, na verdade, empreendendo os esforços para se melhorar, ela está desvinculada desse tipo de ação. Então, por mais que seja poderoso, não tem acesso. E é isso que as pessoas não entendem. Todas as pessoas que procuram uma ajuda para se livrar de magos negros querem que alguém intervenha e que um indivíduo externamente elimine, afaste, remova a ação dos magos, ou dos feiticeiros, ou dos espíritos que sejam, sem que ele tenha que fazer nada, sem que ele tenha que mudar o seu interior. E isso funciona temporariamente, porque depois ele se reconecta de novo. Sigamos adiante aqui.
Como então enfrentá-los sem se assegurar de uma cobertura superior de qualidade? Isso é, de apoio de espíritos com conhecimento da matéria. Nem todos os agrupamentos que dizem ter boa vontade possuem a devida proteção e inspiração superior, assim como é ingenuidade pensar que todo espírito com boas inclinações é capaz de direcionar ou coordenar, uma equipe no confronto com magos negros. A pessoa pode ter vivido várias encarnações de harmonia, de tranquilidade, buscando fazer o bem e tudo, mas tem hora que você precisa de saber técnicas. Porque o mago negro vai descobrir lá no fundo da consciência do indivíduo um ponto de apoio no qual ele vai abrir uma porta para atuar. E nós, atualmente encarnados nesse mundo, que está mais perto do começo da evolução do que do final, nós temos muitos pontos de apoio negativo no nosso passado. Nós temos várias deficiências para corrigir. E é nessas deficiências que as entidades se apegam ou se apoiam para nos atingir. Nós não resolvemos ainda os nossos problemas. Nós estamos trabalhando para. Então precisamos manter aquele padrão do orar e vigiar, de cuidar, de procurar manter o equilíbrio para poder ser menos acessível. Por outro lado, também precisamos considerar as peculiaridades de vários médiuns. Em muitos momentos, observamos aqueles que querem ser portadores de determinada faculdade ou característica mediúnica porque almejam reconhecimento. Olha aí o problema da vaidade entrando na interferência das coisas. O cara quer ser o médium bambambam, o top, aquele que só fala com os espíritos de luz. Já passei por grupos mediúnicos que tiveram esse tipo de deslize e precisaram ter o seu caminho corrigido e tomar uma bronca e ser colocado no seu lugar de pessoa humilde, iniciante, trabalhadora, que tem que dar graças a Deus de poder ajudar os que estão ali perto. Tá? Mas existe também isso aí. Os médiuns que têm todas as mediunidades, que só incorporam espíritos superiores, que agem, como diz ele aqui, incorporam todo o gênero de espírito de que ouviram falar. E diante de uma plateia crédula e mística, apresentam-se envolvidos por um espírito mistificador, quando eles próprios, os médiuns, não se põem a mistificar, ou na ausência de espírito, o próprio médium finge que está incorporado para dar um peso àquilo que ele está dizendo. Há que ter cuidado, há que questionar, pesquisar, ter uma chancela de quem realmente entende de processos obsessivos antes de enquadrar apressadamente o espírito mais vulgar na classe dos magos negros. E é o que acontece, infelizmente é o que acontece. Qualquer entidadezinha obsessora que se apresente vestido com um capuz e que traga lá alguma coisa na mão e que fique naquela postura, pronto, é um mago negro. Todo cuidado é pouco ao lidar com tais espíritos, mas também com agrupamentos mediúnicos que se deixam envolver por misticismo, por missões salvacionistas, enfim, por dirigentes menos racionais que místicos. Observe o seguinte, é de se desconfiar que um grupo qualquer seja o portador de uma grande evolução, seja o canalizador de uma técnica revolucionária para salvar a humanidade. Que merecimento
cada um de nós tem para ter esse tipo de informação. Nós temos apoio da espiritualidade superior indiscutivelmente, desde que nós nos coloquemos como trabalhadores, como pessoas que buscam um equilíbrio, uma harmonia, que estão a fim de estender a mão para o irmão mais próximo ali, coisas que a gente pode fazer com toda certeza, mas até a gente adquirir um grau evolutivo que está longe ainda das pessoas que estão encarnadas nesse planeta, vamos colocar a nossa mão na consciência e, se por acaso nós tivermos que lidar com algum tipo de criatura dessa, nós temos que buscar auxílio de entidades, e a apometria tem isso. Lá numa das técnicas que nós vamos ver, que é o modo de se lidar com pessoas desse naipe, que trabalham a magia, que é inclusive buscar no plano espiritual aquele indivíduo que foi o instrutor, que foi o professor, que seria um mago branco capaz de nos auxiliar no enfrentamento desse mago negro. Isso a gente vai ver lá bem mais na frente no nosso curso, quando nós formos tratar das técnicas da apometria. É certo que existem os magos negros, e sua ação não se pode negar ou menosprezar. Entretanto, convém cuidar da formação da equipe mediúnica, oferecendo bases sólidas de estudos e mais estudos, pois mesmo bem intencionados, grupos e pessoas estão absolutamente sujeitos a mistificações. E em casos assim, consideram mistificação algo tão devastador quanto sofrer de modo efetivo a ação dos magos negros. Ou seja, quando nós estamos envoltos nessa atmosfera, para nós é tão prejudicial como se fosse envolvido por mago negro. Porque nós criamos com o nosso potencial mental a auto-obsessão, a autodistorção, o auto-engano. Somos enganados às vezes pela pretensão de sermos mais do que realmente somos. Por isso que o estudo e a preparação, antes de se colocar de fato a mão na massa, a mão no trabalho, é fundamental. E é por isso que nós estamos seguindo nesse processo de educação de uma forma bastante cautelosa. Não é nossa intenção aqui fazer uma fábrica de apômetras sem nenhuma ponderação do que realmente pode ser feito, do benefício que pode ser atingido de fato, para a gente também não cair nessas questões de mistificação que levam a enganos. Agora preparem-se, vocês serão procurados por milhares de pessoas que estão perseguidos por mago negro. Principalmente porque abriram as portas das escolas de magia negra e soltaram os magos negros em cima da população com tanta informação, infelizmente distorcida, infelizmente sem a devida ponderação e sem a devida análise. Há quem adote posturas extravagantes e se ponha a dançar, cantar, bater palmas, contorcer-se e gritar, ou ainda sair em meio à comunidade dizendo estar incorporado por orixás, por guias, por protetores. Longe de solucionar as questões das obsessões complexas levadas a cabo por magos negros ou seus seguidores,
comportar-se assim não resolve nem sequer o problema do médium, que se expõe de maneira a ridicularizar a mediunidade e os verdadeiros benfeitores. Geralmente, tal atitude serve ao único propósito de alimentar a vaidade daquele que afirma agir em nome de veneráveis espíritos e forças sublimes da criação. Ou seja, Pai João aqui é direto. Quantas vezes, quantas pessoas vendem um tratamento mirabolante, cobram uma realização de trabalhos que não dá resultado, porque isso aqui é só teatro. Para você lidar com esse tipo de entidade, você precisa efetivamente movimentar energias, e não é só com esse tipo de entidade, não. Qualquer entidade que conheça um pouco não vai ser influenciado por esse tipo de coisa. Espetáculo, show, serve para encantar os olhos do encarnado aqui. E só. Sem sombra de dúvida, melhor ao ego inflado de dirigentes e médiuns do que ao enfrentamento dos verdadeiros magos, que riem da esfera extrafísica, do malabarismo exótico de pseudo-entidades que se divertem com as credulidades dos incautos. Ou seja, aquilo que eu acabei de dizer. Sem sombra de dúvida, esse tipo de ação, dependendo do espetáculo pirotécnico e fantasioso que se faça, é mais para impressionar os olhos do encarnado aqui do que ter uma ação efetiva do ponto de vista energético e espiritual. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos recitadores de fórmulas. Eu brinco, máquina de moer frase. Pega uma prece, começa a decorar e repetir, sem pensar no que está falando, sem viver o que está pronunciando, sem trazer da palavra para a ação efetiva do dia a dia. Isso é que dá o peso, é isso é que tem a chamada força moral. Isso está bem claro nos ensinamentos de Kardec e de outros espíritos ao longo de todo o tempo, estejam ele dentro dessa linha espiritualista ou não. Muitos praticantes de outras religiões reforçam a necessidade de viver o que se fala. Aí é que é a verdadeira fé. Fé não é crença. Fé não é acreditar que os espíritos, ou que Deus, ou que os extraterrestres não vai interferir, vai agir no nosso local. Fé é fidelidade, é estar alinhado com os princípios do Criador para ter respaldo, para ter lastro, para ter energia positiva para se movimentar. Magos negros, cientistas e entidades desse porte não podem ser ignorados, porém não se curvam diante de pessoas, sejam elas médiuns ou não, que não apresentem comportamento coerente com suas palavras, atitude interna sadia e autoridade moral ou ficha de trabalho espiritual de alto nível. Não adianta fazer festinha, soltar foguete, queimar pólvora, fazer despacho, rezar, encantar, buscar rezas. Eu vou buscar as rezas cabalísticas, as preces cabalísticas, porque tem mais força. A força não vem daquilo que se fala, mas daquilo que se sente e que se vive. Este era o tópico de magos que a gente tinha que falar. Talvez
nós vamos voltar mais. Ficou uma aula longa, eu sei, mas foi preciso falar de maneira direta e pelo menos fechar esse entendimento para podermos dar sequência.